Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou, podes saciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber que sou, podes saciar em mim um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, pra reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu, Senhor. Eu quero me alegrar, ainda que a figueira não floresça. Quero te adorar, Senhor, quero te adorar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. Tu és fiel, Senhor, eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Oh, glória! Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Mesmo eu e você não merecendo, meus irmãos. Mas Deus, Ele sempre continua sendo fiel a mim e a você. Mesmo eu e você sendo falho, sendo pecador, meus irmãos. E a minha e a tua vitória vem, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Mesmo que pareça que é o fim, meus irmãos. Mas a minha e a tua vitória vai chegar, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. Mesmo eu e você não merecendo. Mesmo eu e você não sendo merecedor. Mas Deus, o que Ele fala, Ele cumpre, meus irmãos. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. E a minha e a tua vitória, meus irmãos, vai chegar. Porque Deus, Ele é fiel, meus irmãos. Mesmo eu e você sendo falho, sendo pecador. Mas o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é um para que se arrependa e muito menos um para que venha, né? Ele não é um para que se arrependa, muito menos um para que, né? Ele não é um para que venha se arrepender. E o que Ele prometeu na minha tua vida, meus irmãos, Ele vai cumprir. Porque o que Ele fala, meus irmãos, Ele cumpre. Porque Deus não é um para que minta e muito menos um para que venha se arrepender. Porque mesmo você não merecendo, meus irmãos, mesmo você não sendo merecedor, mas o que Deus fala, Ele cumpre, meus irmãos. Porque Deus, Ele é fiel. Deus, Ele cumpre com a sua palavra. Porque você não sou merecedor de nada.
Mas Ele é fiel, meus irmãos, para cumprir o que Ele promete. Ele é fiel, meus irmãos. Amém, meus irmãos? Desde já quero desejar uma boa tarde para todos meus irmãos, amém? E a paz do Senhor. Aqui que está falando da irmã Tatiana. Eu vou trazer uma palavra para os meus irmãos, amém? Que se encontra em Cantares, capítulo 8 e o versículo 7. Amém, meus irmãos? Cantares, capítulo 8 e o versículo 7. Quem tiver a Bíblia quiser acompanhar, meus irmãos, que diz assim: As muitas águas não podem apagar este amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém deste todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Isso até aqui, meus irmãos. O amor, meus irmãos, que Deus tem por mim e por você, meus irmãos, é tão grande, meus irmãos. Um amor incondicional, meus irmãos. Porque pode uma mãe esquecer de um filho que amamenta, mas Deus, Ele nunca esquece de mim e de você, meus irmãos. E Deus, Ele nos ama tanto, meus irmãos. Mesmo eu e você sendo falho, mesmo eu e você sendo pecador, mesmo eu e você não merecendo nada. Mas Ele nos ama, meus irmãos. Ele deu a vida por mim e por você. Eu e você que somos ingratos. Porque a gente, meus irmãos, não agradece o que Deus faz por nós. A gente só quer pedir, só quer pedir, só quer pedir. Esquece de agradecer. Mas que nessa tarde você seja mais grato. E deixe de ser ingrato. Que você agradeça mais. Porque muitas das vezes, meus irmãos, a gente deixa de adorar a Deus, deixa de buscar Deus por mínima coisa. Ah, vou para casa do Senhor mais não. Ah, não vou fazer mais a vontade do Senhor não. Porque você somos ingratos. Mas que nessa tarde você aprenda a ser mais grato ao Senhor. Porque tem muitas pessoas que dariam tudo para estar no meio do seu lugar. Tantas pessoas que estão, né, no hospital, né, em cima de uma cama, no leito, querendo andar, querendo ir para casa do Senhor e não pode. Enquanto eu e você tem saúde, né, e não quer ir para casa do Senhor. Por mínima coisa. Vou mais não para casa do Senhor não. Mas que nessa tarde eu e você aprenda a ser mais grato ao Senhor. Deixe de reclamar tanto e agradeça mais. Porque Deus, Ele deu a vida por mim e por você. E você não merecendo. E você sendo falho. E você sendo pecador. Ele morreu naquela cruz por mim e por você. E aí você ainda fica reclamando da vida. Por mínima coisa. Deixa de ir para casa do Senhor por besteira. Por nada. Mas que nessa tarde você venha agradecer mais a Deus. E reclamar menos. Só o fato de você respirar. Tá vivo, a gente tem que agradecer, meus irmãos. E reclamar menos. Porque muitas vezes a gente reclama demais, meus irmãos. Mas que nessa tarde você aprenda a agradecer mais a Deus. E deixar de reclamar tanto. Aprenda a ser mais grato. Porque Ele deu a vida por mim e por você naquela cruz. Mesmo eu você não merecendo, mesmo eu você sendo falho, pecador. Mas Ele deu a vida por mim e por você, para nos salvar. E que nessa tarde você venha agradecer mais a Deus. Deixar de reclamar tanto. Que você venha ser mais grato ao Senhor. Deixar de reclamar tanto, meus irmãos. Porque muitas das vezes a gente somos ingratos. A gente reclama por pouca coisa. Mas que nessa tarde você venha aprender a agradecer mais ao Senhor. A ser mais grato. Deixar de reclamar tanto. E você vai ser mais grato ao Senhor, meus irmãos. Porque nós somos ingratos, meus irmãos. Mas Deus, Ele é fiel. Mesmo eu e você não merecendo, mas o que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir. Porque Deus, Ele é fiel. Porque Deus não é um para que minta, e muito menos um para que você se arrepender. O que Ele prometeu na minha tua vida, Ele vai cumprir, meus irmãos. Porque Ele é fiel. Mesmo eu e você não merecendo. Porque nós não somos merecedores de nada. Porque nós somos falhos, nós somos pecador. Mas mesmo assim Ele nos ama. Mesmo assim Ele está de braços abertos para receber a mim e a você. Para nos perdoar. Porque não importa o que você fez. Não importa o que você está fazendo. O que importa é que você se arrependa. Porque Deus sempre está de braços abertos para nos receber. Para nos perdoar. E que nessa tarde você aprenda a ser mais grato. Aprenda a agradecer mais ao Senhor. E deixe de reclamar tanto. Porque a gente tem que agradecer, meus irmãos. Só o fato de você estar vivo. Só o fato de mim você ter saúde. De você estar respirando. Sem ajuda de aparelho. A gente tem que agradecer, meus irmãos. Deixar de reclamar mais. Agradecer mais e reclamar menos. Amém, meus irmãos? E que nessa tarde você venha aprender a ser mais grato ao Senhor. Agradecer mais e reclamar menos. Amém, meus irmãos? E só até aqui, meus irmãos. Foi pouco a irmã Tatiana entendendo essa palavra. Fiquem todos com Deus, a paz do Senhor. E tenham todos uma ótima tarde e um ótimo início de semana.